Muito bem, hora da nossa entrevista aqui no Culturando, são 10 horas e 20 minutos, lembrando que a gente começa a transmitir ao vivo a partir de agora, a entrevista pelo Facebook também, você acessa lá no Facebook, Rádio Cultura Guarapuava, e você vai nos ver, vai nos assistir e depois pode compartilhar também. Gente, nós, desde fevereiro, recebemos uma pessoa muito especial aqui na Rádio Cultura, alguém para somar e somar muito. Você que é nosso ouvinte de todos os dias, e eu sei que tem gente que acompanha a Rádio Cultura desde bem cedo, vai passando, né, pelo Cidade em Movimento, passa pela evangelização do Padre Jean, e eu recebo o estúdio muito bem abençoado, e depois a gente tem o Culturando, tem gente que nunca perdeu o programa, e eu sei muito bem disso, aí já vai para missa, um momento, e a gente precisava de ter ali no início da nossa tarde uma catequese que fala a língua da Rádio Cultura. E aí eu esperei tudo acontecer, a diocese tê-lo com o maior prazer e recebê-lo, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do diácono Josemar. Sabe, Peregrinos da Esperança? Eu sou sua fã. Bom dia, seja muito bem-vindo, diácono, seja muito bem-vindo. Bom dia, dona Maciel. Ela assim falou, que ele me chama. Ela falou pra mim assim, você é a primeira pessoa que me chama desse jeito, pois então eu vou sempre te chamar assim. Dona Maciel, muito bom dia, Ceci, bom dia aos ouvintes, bom dia, povo de Deus. Ela falou que ela esperava, mas eu também esperava por estar aqui. Dias atrás eu vindo pra rádio, e aí eu vi no finalzinho do Culturando ela falando assim, e daqui a pouco, depois da Santa Missa, e ela fez uma propaganda do Peregrinos da Esperança que eu disse assim, dona Maciel, eu não tenho dinheiro pra pagar essa propaganda, mas eu posso pagar com oração. Com oração. E eu falei, mas você quer valor maior? Por favor, me pague muito, então. Mas, diácono, o que eu falei aqui não é brincadeira, não. O ouvinte sabe que eu não sou essa, eu sou bem sincerona. E a gente precisava realmente dar continuidade na nossa programação com uma evangelização que faz muito bem. E, gente, eu continuo na rádio aqui depois do meio-dia e eu sento na redação para produzir os meus materiais e tudo mais para o outro dia. E, diácono, eu escuto o seu programa diariamente. E eu vou dizer, eu acho que o ouvinte deve sentir isso também. Nos transmite paz, mas mais que isso, conhecimento. Como toda essa missão, porque eu vejo como missão, entrou na sua vida desde muito novo? A gente vai querer saber um pouquinho da sua história. Pois é. Pra ser bem sincero, Ceci, e ontem na celebração da Santa Missa, podemos falar sobre isso depois, eu olhava pra imagem de São Pedro, lá na paróquia São Pedro em São Paulo, e eu olhava pra imagem de São Pedro e me veio, enquanto Dom Hamilton fazia homilia, eu olhava pra imagem daquele homem e tinha o sentimento de que muitas coisas que aconteceram na vida dele ao lado de Jesus, ele não entendeu. Ele não entendeu, evidentemente. Ele via Jesus fazer todos aqueles milagres, mas ele via Jesus falar que ele precisava morrer. E Pedro dizia, mas mestre, não deixaremos isto acontecer. Então, muitas vezes, não só ele, todos os apóstolos, não entendiam muito do que acontecia na vida do mestre. E aí eu pensava assim, puxa vida, se Dom Hamilton pedir para falar alguma coisa, o que eu vou falar? Eu nem entendo muito bem as coisas, o que estão acontecendo na minha vida. Mas quando a gente tem, Ceci, a verdadeira experiência com Cristo ressuscitado, a gente não precisa entender tudo. Não me importo com a torrada queimada. Não me importo. A gente faz aquilo que as coisas que vão aparecendo, que a vida vai nos apresentando, mas a gente faz com uma entrega, com uma dedicação, com carinho na pessoa do próximo, mas sempre na centralidade da vida do ressuscitado. Assim nós vamos caminhando. Assim nós vamos caminhando. E o diácono nasceu em Curitiba. Eu sou natural de Curitiba. Sou filho do seu João e da dona Catarina.
Eles são de origem ucraniana e polonesa. Aliás, eu não me arrisquei em falar o sobrenome do diácono Josemar. Pois então, nem eu sei direito. Suzornei. Como é seu nome completo? É de origem ucraniana, então a pronúncia é Chorney. Chorney. O C e o Z do É um ucraniano T? vai ser um T ali. Ah, então, eu ia falar Chorney. Zorny. Eu acho que eu ia errar feio aqui, Mas então. se alguém me perguntar Chorney. o sobrenome, eu falo Chorney, a pessoa vai escrever com T. T. Então eu já aprendi a soletrar Chorney. e vou soletrando. Chorney, ucraniano. Os ucranianos sabem que os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento vão até dizer aí nos seus grupos de WhatsApp o que significa Chorney. Fica um desafio aqui no Manda Culturando. ver, gente. Manda aí. O que significa Chorney em ucraniano? Pode mandar, ó, no meu WhatsApp, que tem bastante gente que participa pelo meu WhatsApp e pelo da rádio 991393131. E aí, tem algo que lá eu também morei em Curitiba, já conhecia isso, mas tem muitas pessoas que confundem um pouquinho ou que não sabem o significado do diácono, porque o diácono é casado, tem filho, tem neto, e como isso acontece nessa escolha? Eu gostaria que o senhor explicasse isso um pouquinho pra gente. Tenho falado isso com frequência e me sinto muito feliz em poder falar isso. Falei, inclusive, na missa de acolhida que Dom Hamilton me fez no domingo passado, porque talvez seja, veja só, talvez o meu ministério seja também uma forma de evangelizar, explicando o que é esse ministério. Eu cheguei aqui em Guarapuava no final do ano passado, por questões profissionais, vindo trabalhar aqui, e as pessoas me vinham e diziam assim, mas você é padre? Não, não sou padre. Aí olhavam para minha mão e viam que eu tinha uma aliança. Mas você é casado? Não, eu sou casado. Mas, então você não vai ser padre? Não, eu não vou ser padre. Mas você é da igreja católica? Não, eu sou da igreja católica. E aí era uma confusão. E Fica confuso? E sempre que eu posso, que claro, a pessoa tem um tempo e eu também o tenho, eu me sinto muito feliz em falar sobre isso. A primeira coisa, César, que a gente precisa diferenciar é que existem dois tipos de diáconos na Igreja Católica. Existe o chamado diácono transitório. Quem é o diácono transitório? É o jovem que está estudando para ser padre. Então, ali antes, 6 meses, algo em torno disso, às vezes um pouco mais, um pouco menos, ele é ordenado diácono em preparação à sua ordenação sacerdotal. E eu sou o diácono permanente. Eu já fui ordenado, já casado, e serei diácono permanente até o final da minha vida, não sendo ordenado padre. Então essa é a primeira grande diferença. Existe o diácono transitório, que está se preparando para o sacerdócio, e existe o diácono permanente. Normalmente homens casados, não precisa ser, mas normalmente são homens casados, com famílias constituídas, e que fazem um processo de preparação, de estudo. O mesmo? Ou tem algo diferente aí? E precisa estar casado ou estou estudando e aí vou me casar? O status que você se encontra no dia da sua ordenação, você manterá. Se você for ordenado solteiro, diácono permanente ordenado solteiro, você não poderá casar. Eu fui ordenado já com casado. O sacramento do matrimônio, então eu mesmo na condição de um falecimento da esposa, eu não poderei voltar a casar. É o estado em que você se encontra naquele dia da ordenação. Então são dois diáconos diferentes. E aí Dom Hamilton foi muito inteligente na missa de apresentação na Catedral no domingo passado, porque estava naquela missa ele, Dom Hamilton, estava o padre José Rodrigues e estava eu. E aí nós fomos ali para frente do altar e ele fez uma catequese ao final da celebração. Ali estavam representados os 3 graus da ordem da nossa igreja. O primeiro grau da ordem, diáconos. E aí, independente de transitório ou permanente. O segundo grau da ordem, o sacerdócio, o padre. E o terceiro grau da ordem, o bispo. O Papa Francisco é diácono? Sim, o Papa Francisco um dia foi ordenado diácono. Os padres, durante um período, foram diáconos. E qual é, na prática, a grande diferença? Aí o ministério tem algumas limitações.
O bispo é o ministro pleno. Ele ministra os 7 sacramentos, todos os sacramentos. O padre não não ministra todos os sacramentos, porque o padre não pode ordenar outro padre. E mesmo a crisma é de atribuição do bispo. Em não podendo o bispo, ele pode delegar a um padre, mas os 7 apenas o bispo. Sim. O padre celebra, então, todos os sacramentos, menos a ordenação. E o diácono ministra 2 sacramentos, do batismo e do matrimônio. Então... Já tinha pergunta aqui, o diácono casado pode, que é o permanente, pode casar? Pode, realizar o matrimônio? Pode assistir ao matrimônio, sim. Tanto o batismo quanto o matrimônio. É muito comum, e aí também é um trabalho também de catequese, é um trabalho de educação do povo de Deus, em que o diácono, quando faz a celebração da palavra, e às vezes essa celebração da palavra tem a distribuição da comunhão, não precisa, mas pode ter, as pessoas confundem com a missa. Não, o diácono não celebra a Santa Missa, a transubstanciação, o momento da transformação do pão e vinho em corpo e sangue de Jesus, apenas ao padre e ao bispo. Tanto que se numa celebração estiver lá o padre ou o bispo celebrando e o diácono estiver no altar, o diácono se ajoelha. Então ele também presta essa referência, ele não faz essa transubstanciação. São detalhes, mas importantes que o povo entenda o que está se celebrando, o que está se vivendo. E como aqui em Guarapuava, na diocese de Guarapuava, eu sou, pelo que me contaram, o segundo forasteiro, ao diácono Aguinaldo, salvo engano, que está na cidade de Palmital. Não sei onde está hoje, mas é ele. Eu sou o segundo. É o segundo. Por isso que eu diria até que não estamos acostumados, né, a ter um diácono permanente, que é isso. A esposa do diácono permanente, a sua esposa, ela tem uma responsabilidade junto com esta caminhada? Ou seja, ela precisa aceitar, ela precisa também se comprometer? Esse é um caminhar muito bonito, Ceci, porque a escola de formação, a escola que eu fui formado em Curitiba, eu venho de Curitiba, chama-se Instituto Discípulo de Emaús. É um instituto de vocação tardia, brilhantemente comandada pelo padre Roberto e pelo padre Matias, nos formam durante 4 anos. E as formações são assim, a cada 15 dias, nós vamos até o Seminário Bom Pastor, lá em Curitiba, e ficamos do sábado de manhã até o domingo, horário do almoço, 15 em 15 dias, 4 anos, então é uma formação bastante extensa. Sim. Em paralelo também fazemos a faculdade de teologia, Sim. Eu sou teólogo. Só que eu costumava dizer que os encontros da escola diaconal terminavam no final da tarde de domingo. Ué, mas que estranho. Inclusive você fez uma expressão de... Você não falou que terminava na hora do almoço, domingo? Aí eu ia pra casa. Como bom marido lavava a louça do almoço. Olha. Fica a dica para os esposos. E eu conversava com a minha esposa sobre tudo aquilo que eu tinha vivido naquele final de semana. Então, respondendo de forma prática a sua pergunta, ela também passou por esta formação. Sim. Porque foi, para mim, um processo de transformação. Eu costumo dizer que participar desse processo de formação, ele pode te levar à ordenação. Pode, por quê? Porque muitas pessoas acabam desistindo, ou enfim... Existe um processo que a gente chama no final de escrutínio, em que a comunidade tem que validar aquilo. É um processo cuidadoso e com muita propriedade. A igreja vai acolhendo aqueles em que ela entende que podem contribuir para o processo de evangelização. Eu diria que alguns podem se ordenar, mas todos os que passam pela escola diaconal saem transformados. É um processo de mudança de vida. E, claro, a esposa caminha juntos e tem um documento. Antes de ordenar, o bispo manda lá um documento para a esposa e fala assim, esposa, você acha aí que esse sujeito serve para ajudar a igreja? E ela tem que validar.
Ela não precisa ter compromisso direto com a igreja. Não. Apenas o seu papel, enfim, a sua vida de esposa, entendendo quais os compromissos desse marido, né, numa compreensão e tudo mais, mas ela não precisa ter alguma ligação. Eu não digo de religião, eu digo de compromissos com a diocese que está. Sim, não há esse vínculo. Não há esse vínculo. Esse vínculo direto, mas assim... acaba que... Indireto acaba sendo, Sim, Cési, porque não imagine tem o seguinte, como. Hoje é domingo de manhã, o diácono está saindo para fazer a celebração da palavra. Ela o acompanha. A homilia, Aham. eu treino em casa. A homilia... Homilia eu treino em casa, porque eu vou falar para minha esposa assim, olha, eu vou falar sobre este evangelho. Penso que se eu disser isso, mas eu não entendi. Me fale mais sobre isso. Então, eu tenho a graça e a possibilidade de treinar a homilia antes da celebração. Poxa vida, e talvez até com uma opinião ali muito, enfim, com base, né, pela família que vocês têm. Sem dúvida. O filho, você tem um filho. Aliás, Tem. já tem um neto, Então. garotinho lindo que eu já vi no celular ali. É isso mesmo. Eles também seguem a Igreja Católica, eles têm esse compromisso junto com a família, ele com a família dele, o seu filho? Sempre caminhou comigo. Eu sou o pai do João Vitor. O João Vitor está hoje com 21 anos e nos fez disparar o coração no final do ano passado com a notícia de que nós seríamos avós. A namorada dele é muito jovem, tem apenas 18 anos, mas está aí. Dia 18 de janeiro chegou o Felipe, que é inclusive um nome dos 7 primeiros diáconos da igreja. Olha! Eles nem sabiam disso, mas Eles não escolheram sabiam esse disso. nome. Então, claro, meu filho sempre fez a caminhada dentro da igreja. A namorada dele não tem uma religião bem definida, enfim, ainda está se formando ali. A família dela também pratica uma outra fé. Mas é muito interessante porque você falava sobre esse caminhar, a participação da esposa. O meu filho, eu me recordo muito bem desse dia no carro, levando ele para o colégio. Ele me perguntou assim: pai, por que você quer ser diácono? E isso estava ainda no início da caminhada. Aquela pergunta, Cési, me fez refletir muito. Por quê, né? Por quê? Puxa vida. Eu tô indo por esse caminho, mas eu mesmo me entendo. Qual o motivo? E era o assunto do início da nossa conversa hoje, que assim, a gente não entende muita coisa. Puxa vida, sou tão pecador, sou tão pequeno, sou tão pobre. Eu não sou merecedor de ser diácono, Cési. Eu tenho plena convicção disso. Eu não sou merecedor de estar ali naquele altar, de servir ao povo de Deus. Por meus próprios méritos, pela minha autossuficiência, eu tenho plena convicção em afirmar que eu não sou merecedor. Mas a gente se coloca a serviço. E a pergunta daquele menino naquele carro me fez refletir tanto. Então, indiretamente, toda a família acaba participando desse processo de formação. Sim, é um processo muito bonito. Eu falei aqui, eu tenho o primeiro diácono que eu conheci assim, permanente, que eu tive mais amizade, foi o Felipe, que trabalhávamos juntos na Evangelizar. Um vozeirão. Um vozeirão. Eu o conhecia, conheço a família dele, a gente trabalhava na Evangelizar lá em Curitiba juntos. E de repente, um dia eu estava aqui, a gente colocava o Padre Reginaldo Manzotti na cultura também. E eu ouvi, programa tal com o diácono Felipe. Eu falei, oi? Sério? Ele se tornou... E eu mandei uma mensagem para ele, fiquei tão feliz. Aí que eu comecei a compreender. Pensa, por isso que eu quis que o diácono Josemar nos explicasse, gente, porque, eu trabalho acho que há 18 anos com Rádio Católica, só Rádio Católica. Estou no meio, sempre fui católica. E eu falei, eu não tinha tanto conhecimento assim... porque é algo que às vezes a gente não tem na prática, por isso mesmo. E Guarapuava? Quando entra Guarapuava na história do diácono Josemar e a família dele? Então, eu faço parte de uma empresa que ela presta serviço a hospitais. Então, isso já de um longo tempo. Eu trabalho na gestão de pessoas, área de treinamento, recrutamento, seleção. E em 2023... a empresa da qual eu faço parte, ela apresentou um plano de reestruturação do Hospital Santa Teresa. Então, para quem nos ouve e é aqui de Guarapuava, sabe que o hospital
passa ainda, mas enfrenta já há alguns anos muitas dificuldades, enfim, e essa empresa nossa foi contratada. Eu vim em 2023, participei ali do início do processo de transição, mas ainda estava com alguns outros projetos. E no final do ano passado, no final de 2024, aí eu apresentei a proposta, dentro daquilo que me cabe, de auxiliar nesse processo de reestruturação. Aí a direção achou que era importante, mas fez uma condição. Para que esse plano seja implementado, nós precisamos que você esteja aqui todos os dias. Aí bate aquele aperto no coração, puxa vida, mas aí a família lá, e Curitiba, e o ministério ordenado, e a paróquia, e a comunidade. E aí é o processo de discernir, de se colocar em oração. Eu participei, Cési, de um momento muito especial durante a formação que a gente chama de Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. É um momento muito marcante. São 30 dias em que você vai para um mosteiro e fica 30 dias sem falar. Retiro do silêncio. Imagina... Conheço de saber que existe. Você imagina eu e você, 2 faladores, 30 dias sem falar bom Já dia. comecei a te admirar mais agora. Sem falar Você bom dia. conseguiu. Gente, morreria fácil do coração. Eu e a Cési num retiro inaciano, 30 dias sem conversar com ninguém. Eu moro sozinha e não fico quieta em casa, imagina. Lá a gente aprende com muita propriedade. Esses exercícios são ministrados pelos padres jesuítas, congregação do Papa Francisco. Sim. Os jesuítas nos ensinam que quando você tem alguma dúvida, quando você passa na sua vida por algum momento de inflexão, será isso, será aquilo, e nós somos colocados isso a todo tempo da nossa vida. Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que eu compro esse carro? Será que eu vou fazer esse? Será que eu vou ajudar nessa pastoral? Esses momentos de dúvidas fazem parte da nossa vida. Os exercícios nos ensinam que neste momento, você, antes de tomar qualquer decisão, você vai se afastar e vai rezar. Silenciar. E vai se colocar em oração. É. E assim o fiz, conversando com a esposa, mas muito em oração, me colocando sempre na presença do Espírito, não entendendo. Isso ano passado, então? No ano passado. E aí tomamos a decisão, então, de vir. Vim eu inicialmente, mas aí esse vai e vem, apesar de não ser tão longe, Guarapuava em Curitiba, mas tem a estrada, é cansativo, tem os é desafiador, riscos. claro. E aí uma hora a gente tem que decidir. Então agora a família tá vindo Todo pra mundo. cá. E aí que tem a transição, porque não é só assim, diácono vem e a diocese recebe. Tem toda uma permissão. Como é que funcionou isso? Alguns vão dizer, Cési, que a igreja é muito burocrática, que é muito lenta. Por vezes a gente ouve isso no nosso meio. Eu prefiro dizer que a nossa igreja católica, ela é cuidadosa, extremamente cuidadosa. Então, sai uma carta. Eu me apresento, então, aqui em Guarapuava a Dom Hamilton. Sim. Inclusive, muito por conta das amizades que a gente construiu aqui na rádio, o Kleber, o Márcio, marcamos uma reunião, fomos lá, me apresentei a Dom Hamilton. Aí começa um processo de tramitação documental extremamente importante. Mas Sim. Você é diácono mesmo? Você foi ordenado por quem? Quando que foi isso? Então, leva-se ali um tempo, a documentação vai a Curitiba, o arcebispo de Curitiba envia uma documentação aqui para Guarapuava. Isso aí se dá ali durante um mês, talvez mais de um mês ainda. E neste tempo também, Dom Hamilton começa a olhar para a diocese e verificar aonde o diácono poderia ajudar. E aí, até na rádio aqui... Ai, gente, eu vou te dizer. Escutem essa, gente. Esse rapaz, esse senhor diácono me irritava, porque eu ficava, me conta. Eu cheguei, gente, olha a abusada, Cési Maciel. Eu cheguei a mandar uma mensagem pro Dom Hamilton. Falei, Dom, me conta, eu tô muito curiosa. Gente, jornalista é curioso. Desculpa, diácono, jornalista se corta. E não nos contaram. Era surpresa até domingo, então tá bom. Mas fizemos a nossa aposta. O que mais o pessoal apostou? Eu disse que o diácono poderia vir
para a Catedral ou poderia ir para Santos Anjos ou Santana. Essas foram as minhas apostas. E aí me disseram, não, mas eu acho que não é o perfil. Eu falei, mas é a igreja. Não, tem um perfil do diácono. Não sei Então, os motivos da enfim. escolha, mas não cabe ao diácono Sim. a confissão. Sim. O diácono não pode, mas o diácono também sabe guardar segredo e assim... E soube mesmo, gente. Olha, vou lhe contar. Eu fiquei curiosa, entrava aqui antes do peregrino e falava, mas só conta pra mim, eu não conto pra ninguém. Vocês imaginem, vou contar alguma coisa pra jornalista? Que tipo de segredo é esse, gente? Não pode não, ué. Dava certo, não ia dar certo. Mas foi uma surpresa ao ficar sabendo, porque acho que o diácono, primeiro, já conhecia... pelo menos a maioria das comunidades, das paróquias, enquanto esteve aqui sem ter ideia ou não? Quase nenhuma. Quase nenhuma. Claro, pela proximidade do hospital, onde hoje trabalho. Ia na Santa Terezinha. E a Santa Terezinha, frequentei ali durante algum tempo. Tive a graça, inclusive, de ser padrinho de batismo de um amigo meu, do diretor executivo do hospital ali na paróquia Santa Terezinha. Sim. Ou por vezes aqui na catedral, pela proximidade de onde estava morando. Mas não conhecia nenhuma paróquia. E assim, quando a gente, lá na ordenação, você se prostra diante do pastor, diante do bispo. E a minha ordenação foi brilhantemente conduzida por Dom José Reginei Modolo. Uhum. A gente chama de Dom Zico, carinhosamente. Dom Zico. Quando você se prostra na frente do pastor, você diz assim, eu me coloco a serviço. Sim. E mantenho esse mesmo sentimento desde aquele momento. Então, quando me apresentei a Dom Hamilton, para onde o senhor me mandar, assim irei. E foi para uma comunidade maravilhosa, São Pedro, São Paulo, pessoal do Charquim, nossos ouvintes aqui, olha que Duvido, bacana. eu acho que não tem ninguém olha lá do só, Charquim. eu vou começar o seguinte. Duvido. Pelo menos, aqui ó, o seu sobrenome quer dizer preto? Quem respondeu? Foi, ai meu Deus, cadê nosso ouvinte? A Isélia Isidório, lindona, querida. A Isélia é descendente de ucraniano ou preto, tem conhecimento. Ela disse, que é quer isso dizer. mesmo, preto. Tiorney é preto. Preto, olha só, tem o pessoal que quer... eu já dou aqui o pessoal que quer sugerir pautas aqui e tal, a gente conversa daqui a pouco, vocês podem fazer pelo WhatsApp mesmo, tá, gente? Tem pergunta que vem direto no meu celular, eu falei aqui pro diácono, porque eu faço parte de alguns grupos de oração e o pessoal tá ouvindo e manda aqui. Uma das perguntas, tem várias aqui. Diácono, no caso do diácono permanente, pode ser diretor espiritual, orientador espiritual? Pode. Orientador espiritual, falei diretor aqui, orientador espiritual. Pode sim. Esse exercício que eu participei dos padres jesuítas chama-se Retiro Inaciano. Uhum. A continuidade dos exercícios espirituais pode levar a uma formação específica para a direção espiritual. Veja bem, nem todo padre tem as habilidades de direção espiritual. Tá. Mas eu já conheci leigos que eram exímios diretores espirituais. Então, sim, pode o padre, pode o diácono, mas podem leigos também. Na minha caminhada vocacional, durante a minha formação, nós fomos conduzidos por uma irmã, por uma freira. Irmã Silvia Cristina Maia, da Copiosa Redenção. Então, a direção espiritual, existem formações específicas para se tornar um diretor espiritual. Que vai atender. Olha, a Berenice mandou aqui no meu celular, Berenice estava na sua acolhida ontem, e vamos falar sobre isso. Oh, que legal, ontem, Berenice. às 7h30, a paróquia acolheu, então, o diácono. Como é que foi, diácono? Como é que foi a sensação de estar lá, então? Ô, querida ouvinte, a vocês que nos ouvem, entra lá no Facebook de Dom Hamilton. Ele botou umas fotos lá. Ô, Ceci, eu ganhei um bolo da comunidade que tinha uma foto minha. Mas são os amores. Aí Dom Hamilton parou do meu lado e falou assim, diácono, mas daqui a pouco eles vão estraçalhar você. Mas olha, eu como não sou guarapuavana também, nosso ouvinte já sabe, apesar que já estou aqui há bem mais tempo, mas eu vou dizer... cidade para acolher bem os de como é que o diácono falou? Forasteiros. Forasteiros. Nós somos forasteiros, Ceci Maciel. Comunidade linda, comunidade
povo bom. Eu gosto de Guarapuava porque é um povo bom de coração. É um povo que acolhe. Então, assim, eu me sinto... E moro aqui, Diácono, não trouxe minha família, moro sozinha. Mas eu sou tão acolhida por os amigos, pela nossa Igreja Católica, obviamente sou muito envolvida. Mas, assim, é uma cidade realmente que ela tem o abraço da Nossa Senhora de Belém. E aí eu tenho certeza, Diácono, que você, sua família, sua esposa, principalmente, que já veio ou vai vir? Tá aqui. Já tá aqui. Já está ajudando, inclusive, a organizar as coisas da casa. Um pé aqui, um pé ali Um ainda pé até aqui, se estruturar, mas tá aqui Já sim. tá. E vão sentir isso, essa paixão. Eu sou moroense, mas eu tenho um coração guarapuavano. Onde você é? Campo Mourão. Campo Mourão. E eu tenho um coração guarapuavano. Eu falo, eu gosto do clima, eu gosto do povo, eu gosto do jeito de viver aqui. O Diácono já tá aqui há algum tempo, mas vai sentir agora, né, com a família aqui. E claro que muito bem-vindo. E aí veio a Rádio Cultura, né? É isso O Peregrino já tinha feito programa de rádio antes, a evangelização por meio do rádio, ou por meio de algum... Porque as redes sociais do Diácono já sempre muito, muito valorizada, muito participativa, mas em meio de comunicação. Então, eu tive em Curitiba uma experiência em rádio, mas não com evangelização, antes de ser ordenado. Ah, Então, assim, auxiliei em alguns programas, trabalhei na TV, na rádio educativa, na educativa. auxiliei também alguns momentos ali, mas depois de ordenado, não. Mas durante o processo de ordenação, a gente vinha estruturando, eu e um outro diácono que hoje também trabalha na Evangelizar, diácono Paulo Pacheco, acompanhando, estruturando, preparando o ano jubilar, o ano do Peregrino da Esperança. Sim. Só que, com todas essas mudanças que eu comentei, eu acabei vindo pra cá, mas eu falei, puxa vida, era tão legal aquela ideia que a gente planejou. E aí eu cheguei aqui e comecei a perguntar pra um, pra outro, e falei assim, mas aqui em Guarapuava tem uma tal de radiocultura. E aí, como a gente não consegue ficar quietinho, aí comecei a provocar, entrar aqui, provocar aqui, papapá. E um certo dia, caí na frente do Márcio. O Márcio falou assim, vem aqui, filho, vamos conversar. Vem aqui. E aí, claro, fomos organizando, estruturando, e eu estou desde fevereiro conduzindo, então, esse programa. E, Ceci, claro, o trabalho profissional é bastante desafiador. Trabalhar num hospital é sempre um grande desafio, porque há, enfim, enormes dificuldades. Todos aqui sabem das dificuldades que passa o hospital. E no meio do dia... Então, do meio-dia e meia às 2h, eu tenho uma possibilidade de refrescar aquele dia. Então, claro, de manhã tem problemas, à tarde tem problemas, à noite, enfim. Mas um pedacinho do dia, quando eu venho aqui, eu sento. E eu falei isso mesmo ao Márcio, ao Kleber, que você consegue rezar de verdade. Eu não estou aqui no estúdio com as pessoas, mas eu consigo perceber, sentir a energia, que tem alguém realmente rezando conosco. E isso é maravilhoso. Essa possibilidade de rezar junto com alguém. Eu sempre falo no programa, eu rezo por você, peço que você reze por mim. E nós rezamos uns pelos outros. É maravilhoso, eu estou me divertindo muito. Eu vou dizer uma coisa, gente... Tá no estúdio da Rádio Cultura, eu falo, eu sou muito abençoada, porque eu venho pro estúdio onde Padre Jean fez o programa, ou seja, totalmente abençoado. E eu saio e entrego pra Santa Missa, e aí vem o Peregrino da Esperança. Então, o Culturando, ele é absolutamente protegido pelas orações. Só que aqui, realmente, nessas 2 horas, eu também tenho 2 horas de programa. Nas 2 horas de programa que eu tenho, é um momento, Diácono, que eu me sinto mais feliz. Eu não tenho dor, eu não tenho problema, eu só tenho o nosso ouvinte, eu só tenho os entrevistados. Então, realmente, é um estúdio abençoado. A Nossa Senhora de Belém, temos uma imagem dela aqui, eu acho que ela fica aqui com a gente o tempo todo, eu tô pra te dizer. Ô Ceci, querida ouvinte, querido ouvinte, vocês acham que este... escreve aí, manda aí nos grupos da Ceci, manda mandar na rádio, no WhatsApp da Rádio Cultura, como é que vocês acham que a Ceci é? Porque vocês acompanham ela aqui do rádio. Esses dias, ela tava aqui dentro desse estúdio, eu parei bem sério, olhei pra ela e falei assim, ô dona Maciel, você é sempre alto astral assim?
Gente, é claro que todos nós temos problemas, Sim. mas nunca, em nenhum dia, desde que eu botei meu pezinho aqui, eu não te vi sorrindo. Eu não ganhei um abraço seu. Esta impressão que você tem aí, ouvinte, dela ser uma pessoa de bom astral, eu estou assinando embaixo que assim ela é. Que honra! Assim digo mesmo. E seja muito bem-vindo, Diácono. Seja bem-vindo à nossa rádio, à nossa diocese, aos ouvintes que participaram. Tem no meu celular, depois vou mandar direto pra ele aqui, pra ele responder, então. Eu não sei se eu consigo responder tudo, não, ué. As pessoas que o recebem, pra gente realmente é um presente de ter alguém que também tem essa energia boa, que também tem esse alto astral, que também nos traz conhecimento. E, gente, se você acaba que meio-dia você tem outra coisa pra fazer, convidamos. A partir da 12:30, ouça um dia, que eu duvido que você não vai querer ouvir mais. Porque tem... Ouça hoje, porque vai ter... Tem a evangelização com bom humor, tem a participação. Aliás, você tem umas crianças que participam do seu programa, que são maravilhosos. Você quer me ver feliz é com o computador aberto e aquelas bolinhas verdes. Bolinha verde pulando. Aparecendo. Diácono, obrigada por ter participado. A gente estava super querendo saber mesmo sobre a sua história, porque apresentar a comunidade, né? Porque fala, bom, veio o Diácono, mas o que é? Como é? Por que veio? O que ele faz, né? Por que chegou na rádio? Como chegou? E a gente hoje descobriu tudo. Um grande e forte abraço para sua esposa. Ela também é muito bem-vinda. Aliás, estaria aqui se não fosse tantos compromissos profissionais. Mas um grande abraço para ela, que ela... Aqui ela tá em casa também, Diácono. Que bom tê-lo aqui conosco. Eu me sinto muito feliz, Ceci, de verdade. O que eu falei agora há pouco não é proselitismo, não é... É assim... Estar perto de você faz muito bem. Então hoje ou em qualquer outro momento, quando precisar, estaremos aqui. E eu tenho plena convicção que a gente vai fazer muita coisa ainda por aqui juntos, tá? Vamos fazer muita Mas, coisa! Olha, tenho certeza disso. Diácono, obrigada. Até daqui a pouco, então, com Peregrinos da Esperança. Não desliga o rádio não, povo. 12:30 fica por aqui, tá bom? Não enjoa de mim, não. Ah, que bom tê-lo aqui. É isso, gente. Conhecemos um pouquinho, então, do Diácono Josemar. Que história bacana, que grande presente que a nossa diocese ganhou e a Rádio Cultura também. O Facebook vai ser desconectado agora. A gente tem a entrevista para você compartilhar. Compartilhe na sua comunidade. Pessoal do Charquinho, compartilha lá. Aliás, toda a diocese. Você entra lá, Rádio Cultura Guarapuava. No Facebook, a nossa entrevista ao vivo tá lá gravada para você marcar e compartilhar com as pessoas. Obrigado por quem participou. Eu vou pro meu intervalo. Daqui a pouquinho... mas daqui a pouquinho tem mais entrevista. Hoje a gente vai prosear no Culturando, algo que eu faço com muito amor. Até lá. Você está ouvindo Culturando com Ceci Maciel. Rádio Cultura.